Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Antropolis. E hoje, o nosso convidado é o professor Derek Pardue. O Derek, que é antropólogo, etnomusicólogo e professor do Departamento de Estudos Globais da Aarhus University, tem um histórico muito importante de pesquisas e publicações no campo dos estudos sobre migrações, juventudes, tendo se dedicado principalmente ao estudo da relação entre formas marginais de produção cultural e conflitos epistêmicos relacionados ao modo de imaginar os espaços urbanos. Além disso, ele também é um viajante inveterado, tendo vivido e trabalhado em países como Estados Unidos, Brasil, Portugal, Cabo Verde e mais recentemente na Dinamarca. Por último, a gente também conversou sobre o atual projeto do Derek, no qual ele aposta na escrita criativa como um método de expansão da imaginação antropológica. Quer saber mais? Então fica aqui com a gente. Eu sou Guilherme Aderaldo, anfitrião desse episódio, e na conversa com o Derek, eu contei com a companhia do meu parceiro Francisco Pereira Neto, que é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Fiquem agora então com Derek Pardue. E só mais um recadinho. Se você nos escuta no momento em que esse podcast está indo ao ar, em junho de 2022, saiba que o Derek vai estar em São Paulo no mês de julho e vai oferecer uma oficina de escrita criativa no Sebrap. Para mais informações, dá uma olhadinha no link que a gente disponibilizou na descrição do episódio. Agora sim, com vocês, Derek Pardue. Bom, então hoje a gente recebe aqui no Antropolis o professor Derek Pardue, antropólogo, professor da Aarhus University, na Dinamarca. E para esse bate-papo, tá aqui do meu lado meu velho parceiro Francisco Pereira Neto. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, me esquivando da Covid e dessas coisas todas, né, dos últimos tempos. Mas é uma satisfação estar aqui com o professor Derek, né? Uma produção muito interessante. Eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai servir para muitas pessoas, né? Poxa, um prazer realmente receber o Derek aqui com a gente. Já faz tempo, né? Como eu dizia para ele, que ele está no nosso radar aqui do Antropolis e é uma felicidade imensa, assim, poder receber ele finalmente, né, para esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana e muito, muito importante para quem estiver escutando a gente aqui nesse podcast, né? E aí, Derek, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a vocês, bom dia a todos e todos. Estou super feliz de poder ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, falar um pouco da minha trajetória, que eu acho que tem vários pontos de convergência com vocês e com pessoas que possam estar ouvindo esse podcast, que eu achei a proposta, vocês estavam me contando um pouco antes. A proposta eu acho maravilhosa de ter um podcast para atingir a comunidade, não para além dos muros da universidade, e realmente tentar conseguir conectar a universidade com a comunidade. Poxa, um prazer enorme para a gente poder te receber também. E a proposta é justamente essa, né, que você mencionou aí, é justamente quebrar esses muros, né, acadêmicos e poder se comunicar de uma forma mais ampla e mais lúdica também, né, com a comunidade para além dos nossos pares, né, na universidade. É algo que eu acho que tem muito a ver com a tua proposta também, de inserção acadêmica, pelo menos a tua proposta mais atual, né, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso papo, né? Para começar, então, a nossa conversa, eu queria te pedir para falar um pouquinho da sua trajetória, porque você nasceu nos Estados Unidos, né? Mas a sua trajetória é marcada por itinerários muito difusos, né? Pelo mundo, né? Quer dizer, você nasceu nos Estados Unidos, mas você viveu no Brasil, em Portugal, né? Passou por Cabo Verde e agora é professor na Dinamarca. Quer dizer, você tem uma trajetória caracterizada por muitas passagens, por muitos itinerários, né? E aí eu queria te pedir, né, para você resumidamente descrever talvez alguns momentos marcantes desse processo. Sim, vamos lá. Eu estava ouvindo sua pergunta e pensando, nossa, eu não sei se eu vou conseguir cobrir. Então, qualquer coisa, se eu esquecer, se eu não falar alguma coisa a respeito, por favor, pode interromper. Porque, assim, tem vários pensamentos que surgem quando você fala de trajetória pessoal e profissional.
vem várias coisas na minha cabeça. Tem duas coisas que eu queria falar para enquadrar, para guiar essa fala. Primeiro que eu sempre era uma pessoa, sou uma pessoa que tenta entrelaçar o que eu gosto, meus gostos, com meu emprego. Esse é o ideal de todo mundo, de gostar que você está seu emprego, gostar que você faz para o trabalho, para sobreviver nessa vida capitalista, etc. Esse é o ideal de todo mundo, mas a gente sabe que a porcentagem das pessoas que conseguem fazer isso é mínimo, baixíssimo, né, que é impossível. Então, essa sempre era minha meta, meu objetivo de como eu posso fazer alguma coisa que tenha relação que eu gosto. E desde criança eu sempre gostava de música. Quando eu era adolescente, era o boom de rap e hip hop nos Estados Unidos. Sim, eu nasci nos Estados Unidos, eu nasci num lugar uma cidade de praia, no estado de Virgínia, né, no Oceano Atlântico. Bom, pessoal, só uma pequena correção que o Derek nos enviou logo depois de ouvir o episódio, quando ele já tinha sido publicado. Na verdade, ele não nasceu no estado da Virgínia, mas sim no Alabama. O que acontece é que ele cresceu na cidade de Virginia Beach, aí sim, na Virgínia, como ele mesmo conta nesse trecho que ele generosamente nos mandou para ser acrescentado aqui no episódio. Bom, eu nasci na cidade de Huntsville, dentro do estado de Alabama, que fica no sul do país, dos Estados Unidos, e cresci na cidade de Virginia Beach, no estado de Virgínia, que fica mais para o norte, na costa do Oceano Atlântico. Eu menciono Alabama porque todos os membros da minha família nasceram no Alabama ou no estado de Mississippi ou Georgia, ou seja, a região do país que mais se identifica com a história escravidão, de racismo, de um certo conservadorismo político e ideológico que é uma base, continua sendo uma base dos Estados Unidos não só em termos ideológicos, mas também nas políticas públicas e no cotidiano do pensamento, o que é um cidadão, etc., nessa sociedade. Então, eu acho importante mencionar tudo isso, porque dá um certo contexto de onde eu vim, de que tipo de bagagem que eu trago comigo, de que tipo de história que eu tento me posicionar, resistir, mudar, os diálogos que eu tenho na minha vida, que se torna pontos de interrogação, de reflexão, não somente na minha vida pessoal, mas também profissional. No começo dos anos 80, quando os sons de Nova York, os sons de Los Angeles começaram a se expandir, era incrível para mim. Houve um impacto enorme. O que eu gosto, o que eu gostaria de ser, que eu aprecio no mundo, o estilo, a maneira de se expressar. Foi muito importante para mim. Mas assim, ficou assim no lazer. Assim, no lazer, eu fui estudando outras coisas, eu fui para a universidade muito longe de onde eu cresci. Eu queria pegar esse termo que você falou, itinerário, e assim, você notou que eu tenho passado por vários lugares, vários países, e muitas vezes eu fico fora do nosso controle. Eu não escolhi várias coisas, mas assim, a gente... pouquíssimas vezes que a gente tem poder de escolher onde a gente vai. Às vezes, quase nunca que eu tinha uma opção. Era mais ou menos, o emprego aqui, eu vou lá. Eu tinha uma oportunidade que surgiu, eu vou lá. Mas, em retrospectiva, eu sou uma pessoa super sortudo, de pelo menos guiado a essa trajetória que me levou a vários lugares e, assim, tenho aprendido tanta coisa sobre o ser humano e a interação entre os seres humanos e a cidade, o mundo construído pelos homens e também a natureza que também existe em várias cidades, não é só aquela coisa da floresta longe da cidade. Todas essas coisas têm mexido comigo, mas começou com o rap e hip hop nos anos 80 que abriu minha cabeça, que me deu um desejo de me conhecer, tipo, autoestima, de uma força. Tinha essa parte
E outra coisa que as coisas que eu tenho escrito, que eu tenho pesquisado, que eu tenho falado ao longo das últimas décadas, tem muito a ver também da minha trajetória pessoal. Então, na trajetória pessoal e profissional, tem se cruzados várias vezes. E um pouco desses desvios, às vezes sem opção, é um pouco de um espelho da minha vida pessoal. Sempre procurando, eu nunca me senti muito estável, nunca sido sólido. Eu sempre estou procurando algo para me conhecer melhor. Então, reflete das conversas que eu tenho, me coloca, num lugar meio de uma ansiedade, às vezes dá um pouco de medo, mas também é super criativo também. Sempre estou meio deslocando, assim. Então, e por falar nesses deslocamentos, né, e nas ansiedades todas que isso envolve, eu sei que você chegou no Brasil depois de conhecer o professor José Jorge Carvalho da UNB em Austin, né? Você pode falar um pouquinho pra gente como é que se deu esse encontro, como é que você chega no Brasil? Houve um evento que eles convidaram o professor Jorge para falar sobre as pesquisas dele em vários lugares do Brasil, sobre várias culturas afro-brasileiras. E no final da palestra dele, ele levantou um vinil, uma capa de um disco de vinil. Isso foi 95, mas 94, 95. E era o disco do grupo Câmbio Negro, que é um dos pioneiros de rap de Ceilândia, toda essa história das satélites. E aí era uma palestra sobre várias coisas que tem nada a ver com cultura popular, eu diria. Mas no final ele levantou esse disco, ele falou alguma coisa sobre o grupo. Eu pensei, nossa, eu nunca ouvi falar, não sabia nada sobre grupos de rap no Brasil. Eu achei, nossa, eu vou ao Brasil. Eu estava meio tocando bossa nova, essas músicas super adoradas pelos gringos aí que tem nos bares e tudo, mas eu achei essa coisa, eu tenho que entender melhor isso que eu adoro. Aí vem, por isso eu mencionei a coisa dos anos 80. Sempre vem comigo agora com esse objetivo de será que eu poderia casar esses gostos, esses gostos de música com uma profissão, uma coisa dentro da universidade, será que é possível? Foi em 94 que foi publicado o primeiro livro mesmo sobre rap e hip hop da Trisha Rose, que todo mundo conhece, que é o Black Noise, que foi traduzido para o português e tudo, é uma coisa histórica. Foi em 94, quando esse livro foi publicado, foi um sinal para mim, alguém conseguiu fazer isso. Cara, isso é possível, posso fazer isso. E vamos lá para o Brasil. O Brasil parece um país super interessante, eu não sabia nada, não falava nada de português, mas assim, a música é incrível, as pessoas são incríveis, vamos lá. Então foi mais ou menos assim que em 95 eu resolvi, eu tinha terminado o mestrado, era um momento de sair, era mais um momento de eu terminei alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero experiência, vamos lá. Então, eu fui sem muitos planos, sem saber nada, sem saber, por exemplo, mesmo a moeda da época, porque isso foi antes do boom internet. Então, alguém me deu um livro, desses livros de turismo, mas foi publicado em 93. Então, era Cruzados Reais, ou alguma coisa assim, Cruzados Reais, eu não lembro o que era. Não era real, era tipo $1 igual a 4 milhões de cruzados, sei lá. Eu achava, com $400 eu tô bem, cara, eu vou ser um rei, eu vou comprar uma ilha, vai ser legal. Só que quando eu cheguei no aeroporto Guarulhos, eu olhei aqueles números, aquele negócio digital passando e eu não estava entendendo, porque era tipo $1 era era tipo 85 centavos. Que na verdade, porque naquela época o real era mais forte do que o dólar. Eu não estava entendendo esses números. Nossa, $400 não vale nada aqui. O que eu vou fazer, entendeu? Eu não estava entendendo nada, era impossível. Eu fui a Brasília para tentar pedir socorro do professor Jorge. Ele não estava lá. Era, novamente, era essa época que era mais difícil comunicar com as pessoas. E, bom, parei. Ele avisou, eu tinha avisado mais ou menos que talvez eu iria. Ele avisou um aluno de graduação na época para me ajudar, mas
Para ser sincero, eu não gostei de Brasília, eu achei uma cidade muito chata, não me atraiu de nada. São Paulo, eu fiquei 2 dias antes de ir para Brasília, eu já me apaixonei, eu achei incrível, fui para a República, fui naquelas áreas, viu muita gente, fazer bastante coisa, eu cruzei com alguém sem falar nada, eles me levaram para uma aula de capoeira, entendeu? Era incrível, para mim era incrível. Eu tive que voltar. Aí eu voltei e fiquei 4 anos vivendo, indo para as periferias quando eu pude, dando aula de inglês só para sobreviver, e foi incrível, foi uma aprendizagem que mudou minha vida. Derek, é muito, muito interessante essa, né, sua trajetória, e eu gostaria de retomar um pouco a sua fala inicial, né, da sua condição você chegou a falar no termo ansiedade, né, mas a sua condição de movimento, né, uma forma de estar no mundo, né, é um movimento, e o encontro com o rap, do ponto de vista tanto profissional como pessoal, né. O rap, eu acho que tem um pouco, né, essa característica, né, de transitar e conectar transitar muito pelo mundo né, como forma artística, musical e outras, né, e ter a capacidade de conectar com as localidades. Você fala, quando estuda, né, sobre o hip hop, sobre diferentes escalas, né, de cidades e de lugares, e sempre ele está presente ali como uma forma de expressão, de construção de territórios das mais diversas naturezas, assim. Então a minha questão é essa, né, é entender um pouco essa companhia, né, ou esse atravessamento que você teve com o rap. Gostaria muito de te escutar a respeito disso, sempre nessa linha que eu acho que é muito interessante, né, de uma relação profissional e pessoal, né, que vai, eu acho que fortalecendo muito o que você escreve sobre o mundo, né, e sobre as coisas. Tem uma questão que é muito próxima dessa do Francisco e que tem a ver com o seguinte, eu acho que tem dois temas, né, Derek, que são muito recorrentes nas tuas pesquisas, até um determinado tempo, né, nas tuas primeiras pesquisas, pelo menos. Eu acho que um desses temas é o entendimento dessa ideia de margem, né, não como um lugar de falta, né, mas na dimensão positiva, né, ou seja, produtiva do que significa margem, né, a margem pensada aí como um lugar de criatividade, né? Eu acho que isso aparece com muita frequência nos teus primeiros trabalhos, né? Essa questão de como que a margem ela é uma posição epistêmica, né? A partir da qual centralidades alternativas são produzidas, né? Centros fora do centro, entre aspas, né? Isso é uma coisa da qual você fala bastante. Eu acho que um outro tema que aparece muito nas tuas pesquisas tem a ver com essa relação entre produção cultural, né, e processos imaginativos e criativos que alargam o espaço geográfico mesmo, a imaginação geográfica. Eu queria te ouvir também sobre isso, né, sobre como que você é levado a se interessar por essas duas questões, né, a margem nessa dimensão produtiva como uma posição epistêmica e por outro lado, relação entre produção cultural e espaço geográfico, né? Eu vou falar algumas coisas associadas às palavras-chave que vocês mencionaram e vamos tentar, talvez, em coletivo, tecer. Uma coisa que eu sempre me identifiquei com os rappers, eu utilizo, sei lá, como um objetivo, uma meta para mim mesmo, que tem a ver com essa palavra de ansiedade, de nervosismo, de quando o cara... Porque quando você vê um artista mais super popular, às vezes essas coisas são meio escondidas, você vai na periferia, você vai nos lugares onde pessoas normais, com um cara cotidiano, um cara normal, sobe no palco, começa a falar, você percebe, você observa como é uma façanha para o cara, é uma conquista, por isso essas palavras de conquistar espaço. Estamos aqui conquistando espaço, falando coisas, mesmo de até só o ato de subir ao palco é incrível para a maioria dos rappers. O cara que não tem nada que... Isso é o cara... Eu vou contar uma história para você que é sobre minha vida, minha experiência, minhas observações, minhas ideias, e que você vai ouvir. Isso já é uma mega conquista. Eu tenho admirado isso, eu admiro bastante.
E isso volta àquela questão que eu levantei no começo, de poder casar minha trajetória pessoal com profissional, de poder refletir e de não separar. Isso vai surgir ainda mais nos últimos anos a parte de a escrita criativa, que a gente vai falar um pouco depois, mas eu estou sinalizando essa parte mais para frente, porque esse casamento entre a vida pessoal e profissional e de ansiedade, e essa ansiedade não é só psicológica, então acho que tem a ver com a questão de transitar, de fronteiras, de divisas, de se mover muito rápido, tem a ver com o que está acontecendo aqui agora, sabendo que a realidade do fulano longe daqui vai ser uma coisa parecida. Pode ser em outra parte do país do Brasil, ou outro país, assim, outra parte do Brasil, uma outra cidade, uma realidade que é parecida, mas também tem ressonâncias na França, em Cabo Verde, porque o cabo-verdiano adora Racionais. Os caras no Portugal adoram os Racionais, porque tem uma maneira de contar uma história que transita oceano, transita às vezes categorias sociais de pele, cor de pele, de gênero, de classe social. É incrível o poder da narrativa. Então, eu tenho tido o privilégio de realmente, fisicamente, de mover uma mobilidade física, geográfica, e um privilégio de poder refletir, de ter o tempo necessário de refletir sobre esses cruzamentos e transitar filosoficamente ou psicologicamente. E a gente sabe, né, estamos vivendo num momento mais intenso de mobilidade. Mesmo com pandemia, mesmo com isso, a gente vê por várias questões de neoliberalismo, mas também de tecnologia, de essas conexões globais e desejos de mudar a sua vida, de buscar uma outra coisa. Estamos vivendo nessa intensidade de mobilidade. Eu acho que o crescimento da cultura hip hop e rap reflete um pouco dessa trajetória global, trajetória de migração e mobilidade de pessoas, de ideias e de uma coisa meio universal, de querer, de exigir reconhecimento como algo de humanidade. Essa que eu admiro no rap, que eles exigem que você reconheça que o cara está lá no palco. Você não pode negar que o cara está presente. Entendeu? Eu acho que todo mundo quer isso. Todos querem o básico de reconhecimento de estar no mundo. Eu acho isso super forte e me dá uma força. Apesar de todos os meus privilégios que eu tenho, eu acho que todo mundo, eu sinto uma falta de conhecimento, acho que todo mundo sente isso. O rap é uma fonte de energia para mim, é uma fonte de energia de querer me expressar, de pensar como eu posso estar mais presente no mundo, dependendo de outros, de fazer uma colaboração com os outros, para a gente estar mais presente no mundo, de ocupar lugares diferentes. Então, acho que tem a ver com a sua pergunta, Irma, sobre espacialidade. Sim, eu acredito que a cultura, principalmente as formas de culturas expressivas, resultam em uma reformulação dos espaços, dos territórios urbanos e de outros lugares, mas eu tenho mais experiência com as cidades, os territórios urbanos. Eu tento escrever sobre como uma série de performances, uma série de encontros, posse que encontro num lugar que é meio abandonado, dá um outro sentido para esse barzinho. Os saraus, que dão um outro sentido para aquele barzinho da esquina na periferia. O bar não para de ser só um bar. Ele vira um centro cultural. Sarau Cooperifa é um grande exemplo disso. Aquele lugar é uma outra coisa, é quase uma instituição agora. Uma instituição que agora está na periferia, então o cara do centro, o cara da Vila Mariana, Pinheiros, etc., Vila Madalena, ele vai para a periferia para consumir cultura, para beber naquela fonte de uma cultura tão rica que antigamente era o contrário, o fluxo era a periferia, você tem que ir para o cinema, você vai para o museu, então você tem que ir para o centro. Agora não. Então, mudou a espacialidade da cidade, o valor da cidade
está espacializados. Então, o rap e o sarau é um exemplo mais forte até dessa mudança, dessa reformulação das redes culturais. Então, eu acho que é essa que estava perguntando, né, um pouco disso, e vem dessa palavra-chave de imagem que eu sempre achei interessante. Quando eu estava aprendendo português, eu via muito, eu não estava entendendo exatamente o que os caras falavam, eu quero marginal, eu quero marginal, porque existe essa palavra, existe o cognato em inglês, mas não é exatamente a mesma coisa. Não funciona como uma personalidade, um tipo de pessoa marginal, isso não existe. Então, eu achei incrível essa ligação entre um termo de espaço, uma posição geográfica, margem, fora, pelo menos na linha, na fronteira, na divisa entre coisa e não coisa, coisa e nada, coisa e não. E uma pessoa, para mim era incrível, muito forte essa ligação. Eu comecei a refletir sobre isso e como com os jovens, como a gente de rap, de hip hop, de funk, dos saraus, etc., como eles tentam não aceitar isso, ou pelo menos inverter isso, e assim, abraçar, eu sou marginal, e aí, o marginal. Mas você precisa me ouvir. O que está na margem afeta até influencia o que é o centro, o que é a coisa. Então eu comecei a refletir sobre quando em termos até básicos de percepção humana, que quando a gente vê uma coisa, a gente precisa da margem para focar na coisa, ou seja, que a margem, a quadra, determina de uma certa forma nosso reconhecimento da coisa, da entidade. Eu comecei a brincar com isso filosoficamente, baseado nas experiências empíricas. Eu achei uma puta, sei lá, sacada que vem dos caras. Assim, eu não estou inventando, eu só estou colocando em linguagem um pouco mais acadêmica, mas é uma lição básica periferia para mim. E é uma coisa que, como eu falei, que em inglês não tem isso, então eu achei muito legal para os leitores ingleses de pensar um pouco como as línguas funcionam, como as línguas passam ideias que a gente não percebe, a gente não pensa muito sobre isso. A gente tem muita lição sociolinguística na coisa. Veio uma série de imagens, assim, e até da minha experiência pessoal. Assim, eu me lembro das minhas viagens da Europa e para a Europa e o meu espanto com os museus, assim, e olhava e dizia, meu Deus, essa gente tem muita coisa para guardar, entesourar, né? Vivendo uma experiência brasileira, onde as coisas fluem, as memórias, a gente perde muito, né, das memórias é um trabalho constante, né, você mantê-las, e é um trabalho criativo, né, parece que lá nos museus as coisas estavam mais fixadas, e aí eu pensei no Oiticica, né, aqui nos anos 60, no final dos anos 60 no Rio de Janeiro, botando sambistas, né, bailarinas, né, sambistas de escola de samba dentro do museu, do principal museu brasileiro, né? E foi um marco, né, para ampliar essa visão de expressão e do que seria arte, enfim, de uma arte em movimento, né? E isso eu comecei a pensar no samba, né, e no hip hop, em toda essa tradição que realmente vai reconfigurando essa situação da percepção, né? Inclusive na construção de memória, eu lembro de algumas exposições suas também, Derek, que você coloca bairro português, a imagem de um bairro português e alguns grafites colocados num bairro em ruínas, né? E todo o trabalho de memória dos rappers, né? Coisa que aparece aqui um pouco também, muito em Pelotas, né? Em regiões que são abandonadas por antigas funções industriais, o que quer que seja. A marca dos grafites, ela revigora um lugar, uma memória, e leva estudantes, inclusive, da universidade a falar desses lugares que aparentemente seriam abandonados e são repletos de
de histórias, de pessoas e de vidas, né? E, enfim, foi mais um comentário mesmo, né? E a sua fala me estimulou uma série de imagens, né? Muito ricas, né? Sobre, eu acho que o potencial das coisas que você traz, né? Eu adoro isso de as ligações entre alguém fala, é mais uma conversa, porque eu falo alguma coisa e te lembro de uma outra coisa e a gente vai tecendo uma narrativa, e assim, que em vez de explicar tudo, tipo, é isso, eu vou explicar o X e a fórmula é Y e tal. Em vez disso, a gente conta histórias que desperta memórias ou outras essências de outras pessoas e a gente vai construindo uma narrativa que representa algum fenômeno, representa um pouco de nós, representa um pouco das pessoas com quem a gente tem conversado. Eu só queria sublinhar essa qualidade de uma conversa que eu acho super construtiva no conhecimento acadêmico. Eu tô falando isso porque estou muito nessa onda de representar ao invés de explicar. E tem muito a ver com a ideia de escrita criativa. Então, obrigado, porque eu acho que parece normal, não precisa fazer uma pergunta também. A gente faz comentários e a gente vai criando coisa. Não, é muito, muito incrível, assim, isso, né? A gente vai agora chegar já falar do seu trabalho mais recente com a escrita, né? Com essas experimentações relacionadas à escrita. E é muito interessante, para mim, você é uma referência já há muito tempo, né? Porque eu também, não sei se você sabe, mas eu também trabalhei com essa questão dos coletivos de produção audiovisual nas periferias de São Paulo. E a minha interrogação, a minha questão, né, sempre foi muito parecida com a sua em relação ao hip hop, quando eu fui estudar esses coletivos, né? Porque no fundo eu comecei a me dar conta que esses jovens estavam produzindo filmes para pensar, para reconfigurar a imaginação geográfica da cidade, né? Porque quando, sei lá, alguns coletivos iam fazer um filme sobre moradia, por exemplo, o que eles faziam? Eles iam fazer uma verdadeira peregrinação pela cidade para achar pessoas para entrevistar, para filmar lugares, né? E essa peregrinação levava eles a, sei lá, uma ocupação de um movimento sem teto no centro, uma favela em algum extremo da cidade, um albergue para moradores de rua. E o filme, o manejo dessas tecnologias digitais, permite eles colarem territórios, né? E produzir e a partir dessa colagem, construir uma referência do que é a periferia que era muito contrastante em relação ao que as ONGs diziam que era periferia, ou ao que o jornalismo dizia que era periferia, né? E aí eu comecei a entender o quanto que fazer filmes era ao mesmo tempo produzir uma cidade, produzir um referencial, um regime de urbanidade muito mais vivo, né? Muito mais instigante, né? E eu comecei a cruzar a cidade com esses caras, com esse pessoal, né? Que fazia parte de uma rede, né? Chamada Coletivo de Vídeo Popular, né? E isso foi para mim meio que assim, a abertura de uma porta para eu conseguir enxergar uma cidade que até então eu não enxergava. Essas ferramentas sociotécnicas, essas ferramentas digitais oferecem para esses atores a possibilidade, para esses jovens, para essas pessoas, a possibilidade de reconfigurar mesmo a espacialidade, né, urbana. E essa reconfiguração ela não é só simbólica, né? Porque no fundo ela se desdobra em formas de ocupação, em formas de uso efetivo do espaço, né? Na medida em que essas músicas começam a circular e atravessar o oceano, né? Sei lá, eu acredito que talvez na Amadora, em Portugal, jovens estejam querendo vir para São Paulo para conhecer o Capão Redondo, não para conhecer a Avenida Paulista, né? Quer dizer, você começa a mudar o referencial mesmo do que é mais valorizado, enfim, né, na cabeça desses jovens, né? E isso é muito interessante porque permite a gente também desconstruir uma certa normatividade, né, que está por trás desses enunciados hegemônicos, né, sobre o que é a cidade, o que é a periferia, o que é o centro, né, e a gente conseguir decodificar as relações de poder que estão por trás dessas formas hegemônicas de ler o espaço, né. Então, nesse sentido, eu me identifico muito com isso que você falou do hip hop, né, porque eu acho que, né, isso acontece na literatura periférica, isso acontece no hip hop, isso acontece no vídeo, né? E a gente está num momento em que, como você disse, as mobilidades estão bombando, né, por conta desses avanços todos tecnológicos, não só pela questão do neoliberalismo. E aí eu imagino, assim, que isso que você viu aqui em São Paulo, né,
na Cooperifa, no Aldianiá, por exemplo, que é um bar também muito importante para as comunidades migrantes, né? E que virou um point, assim, da cidade, né? Você também deve ter visto em Portugal, né? Não sei se você decodificou algum tipo de diferença na relação no modo como as juventudes lidam com essas tecnologias e com essa relação entre produção cultural e produção de espaço, né? Em Cabo Verde, em Portugal ou em São Paulo, assim. Não sei se você notou muitas diferenças, né? Talvez fosse interessante te ouvir falar a respeito disso, já que você acompanhou processos relacionados a isso, né? A essa relação entre juventude, produção cultural e reconfiguração das referências espaciais em todos esses lugares, né? Uhum. Queria iniciar a minha resposta com uma fala, mais ou menos isso, que eu vi recentemente no Instagram, que alguém reproduziu, alguém colocou um vídeo do Gilberto Gil. Eu acho que foi quando ele era secretário da Cultura do século, no começo acho que no primeiro turno, primeiro mandato do Lula. Eu acho que é nessa época, mas não importa, que ele fala que a cultura não é extraordinária. A cultura é ordinária no sentido de cotidiano. A cultura não é uma coisa, um espetáculo que vem numa instituição distinta de mega importantes no centro da cidade. A gente está fazendo cultura no barzinho, naquela a fala da sua avó, contando as histórias, as memórias folclóricas, etc, etc. Então, não é uma coisa tão especial. A gente tem que apreciar a cultura como um ato cotidiano que nos coloca no mundo, nos coloca na cidade. Eu acho que essas culturas populares, tais como o rap, hip hop e tantos outros, nos lembra esse fato. Eu acho que é uma coisa que democratiza a cultura, o conceito da cultura. Eu estou falando isso porque isso ajuda a gente reconhecer, perceber, reconhecer, apreciar coisas como os saraus, mas também aí eu vou falar um pouco da diferença aqui. Em Portugal, por exemplo, é diferente do Brasil, apesar de que em algumas épocas da história brasileira urbana havia várias iniciativas de demolir favelas, por exemplo, demolir bairros improvisados. Não deu certo. Sempre está nessa luta e vem muito conflito por causa disso, mas agora o Brasil é impossível, obviamente, de demolir isso. Nos anos 50, eu lembro que havia muitas iniciativas no Rio sobre isso. Mas em Portugal, em Lisboa, por exemplo, como é uma cidade menor e aí tem muito mais também ajuda financeira pela União Europeia, desde os anos 90, eles tinham um programa de alojamento, removação, alguma coisa que era basicamente demolir esses bairros improvisados, que eles chamavam de bairro de lata, e colocar as pessoas seria meio tipo Coab, que eles chamam de bairros sociais, construído pela prefeitura ou com outro financiamento. É uma diferença porque o que eu acho interessante, acho que o professor Francisco falou alguma coisa sobre através de grafite ou imagens, como os moradores investem tempo e energia em colocar sua identidade fisicamente nas paredes, nos lugares, nas superfícies da cidade para lembrar as pessoas, estamos aqui, ou estávamos aqui, agora a gente está em outro lugar. Eu quero carimbar esse prédio como algo que era nosso, ou sei lá, uma coisa assim. E em Portugal tem muito isso, então tem essas demolições que resultaram em várias músicas famosas em Portugal, de música eletrônica, mas também música rap. E é sobre um momento que realmente foram expulsas várias pessoas e eles lembram disso. Então, eu tenho um exemplo específico que eu tenho acompanhado, que é um bairro na Amadora. Amadora é um município famoso pela ocupação, a residência de cabo-verdianos. É muito óbvio quando você vai para Amadora quantos cabo-verdianos tem, você ouve crioulo, você vê as bandeiras, vários produtos de Cabo Verde,
vários restaurantes, etc. Tem muitos bairros que são 90% cabo-verdianos. Gente que, na verdade, eu estou falando cabo-verdianos porque eles se identificam como cabo-verdianos, apesar de ter nascido quase todos em Portugal hoje em dia. Todos nasceram em Portugal, mas eles são tratados como outros. Eles abraçam isso com um certo orgulho de ser cabo-verdiano. Muitas vezes o cara nem foi uma vez na vida para Cabo Verde, mas fala crioulo e melhor e se expressa melhor em crioulo do que em português. Antes tudo estava fixe, bar estava na velocidade. O matinense na quinta nota passava um bom bocado. Máquina nota jogava, Mico Jagas, King of Fighters. Lenho gênio, Nilo com N, jogava Street Fighters. Tudo hora, todo dia, mas que já bem cada dia. Mas continuava na luta, para buscava alegria. Letras, nunca escrevia melodia, não te inventava. Uns na beat e boca, outro rapaz. Te subiava moral, que te acabava. Enquanto nunca basava na capa de madrugada, te juga, bombom pelada, juga bola, juga carta, manda boca, sei porrada, ó que mágico usa passa. Bom, tem um bairro chamado BSF, que é o bairro Santa Filomena, um bairro pequeno, relativamente perto do centro de Amadora. Eu fui lá em 2009, durante a trajetória mais focada em Lisboa e sobre os rappers cabo-verdianos e uma ideia de cidadania crioula, etc. E foi aí quando eu comecei a entender um pouco a política urbana de Portugal. E eu vi várias, eu visitei, eu fiz algumas amizades com pessoas em vários bairros pequenos desse tipo. Ocupações de lugares que eram, como se fala, terrenos baldios. Eu não tinha nada, eles se ocuparam. Ok, tudo bem. Depois de um longo processo que foi documentado, é muito importante ter as pessoas locais que são engajadas e fazem documentários registrando o processo de demolição, porque não é uma coisa, de repente, assim, uma coisa que dura anos, e resistência, e lutas, etc., que foi 2016 ou 2017 que foi terminado, foi demolido mesmo, todo mundo tinha que sair mesmo, todo mundo saiu. Em 2020, durante a pandemia, era uma época super forte de, como se fala, toque de recolher, em que não podia estar na rua depois das 9 ou depois das 10. Comecei a me comunicar com ex-moradores desse bairro através de amigos, e eles falaram, sabe uma coisa, a gente mora em vários bairros da Amadora hoje em dia. Muitas vezes a gente se reúne aos redores do antigo bairro, o BSF, o bairro Santa Filomena. Hoje em dia não tem nada lá, é ruínas. Então, nessas ruínas tem um bloco de concreto que está escrito BSF. Está escrito coisas com nomes dos bairros onde eles estão agora, uma saudação, um salve para o BSF. E ele falou, esse cara principalmente, o interlocutor mais principal, ele falou que vai lá às 8, às 9 da noite, e você vai ver, eu te encontro lá e vai ter um grupo de pessoas bebendo, fumando, tem um café, tem uma coisa improvisada, a gente vai tomar alguma coisa e as pessoas vão contando a história para você. Aí eu fui lá algumas vezes durante a pandemia e foi incrível como o lugar que fora parece que não tem nada, são ruínas, parece que não tem sentido, é falta de significância, não tem nenhuma coisa lá. E através de histórias, de memórias, de frustrações, de desvios na vida, o lugar desperta, eles vão lá para, assim, em colaboração, né, eles constroem um sentido sobre o lugar. Fisicamente não tem nada, mas simbolicamente tem tudo. Eu estou falando isso porque é uma diferença materialmente falando entre Brasil e Portugal, essa demolição, esse projeto que está quase 100% de sucesso em Portugal. Tem pouquíssimos bairros improvisados hoje em dia. Mas mesmo nas demolições, são lugares ricos de sentido, de identidade, que é um processo, mesmo durante a pandemia, mesmo durante essas medidas de controle, quase sem precedentes desta Segunda Guerra Mundial na Europa, mesmo nessas épocas aí, nesses períodos, as pessoas eles desejam se reunir, conversar e criar. Eu fiquei impressionado com isso. Foi uma lição para mim que eu tentei incorporar numa maneira mais criativa de representar esse momento de criação de espaço
apesar de não ter nada fisicamente presente. Tinha uma árvore, também não só com concreto e casas, mas também com a natureza desse lugar. Tinha um abacateiro lá, que está basicamente morto hoje em dia, e despertou uma memória de um dos caras lá, como a comunidade interagia com esse abacateiro, com as frutas, com as flores, com a fauna, pensando a trajetória do bairro através dessa árvore. A árvore começou a meio falhar, não dava fruta mais, e na retrospectiva esse homem falou que foi o sinal pra gente. Na verdade, quando o abacateiro tava dizendo alguma coisa para nós, era um sinal que a gente estava meio perdendo essa luta. Eu achei incrível, cara, super poético e assim incrivelmente profundo sobre as coisas que hoje em dia são na moda da antropologia, que eu acho legal. A relação entre seres humanos e outros seres e a natureza, que a gente precisa se preocupar mais com isso. A antropologia não só é humano-cêntrico, a gente tem que abrir nossos horizontes para entender a realidade. E ela demonstrou isso, entendeu? Esse é um exemplo de diferença que eu acho que me ensinou bastante nos últimos anos. Já está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá e acompanhe os nossos conteúdos. @Antropolis Podcast. Acho que agora a gente pode se encaminhar então para esse bloco final, para falar desse seu trabalho mais recente sobre escrita criativa, né, Derek? Bom, no seu trabalho mais recente eu li algumas coisas, eu li um texto recente seu, que você meio que radicaliza, né, na forma de tratamento textual, né, dos temas em torno dos quais você sempre se engajou, né, como a questão da migração, a questão das fronteiras, né? E eu queria, em primeiro lugar, entender o projeto por trás dessa forma de escrever, né, em que você ficcionaliza registros relacionados aí ao campo, né, o que está por trás disso? Qual que é o projeto, né, que vai orientar essa forma de conduzir a escrita, né, o texto, né? De onde surge a ideia, né? Que referências te inspiram a produzir o trabalho dessa forma, né? E como é que esse trabalho está sendo recebido, né? Fiquei muito curioso para entender como esse trabalho está sendo recebido, porque assim, me parece que por trás dessa forma de escrever, que você vai explicar, né? Eu acho que tem uma certa crítica não sei se crítica, mas um certo desconforto, com uma certa insuficiência, né? Dos textos etnográficos tradicionais, né? Porque parece que os textos etnográficos tradicionais, eles meio que apresentam a alteridade para o leitor, e o leitor parece que olha essa alteridade a partir do lado de dentro da janela, protegido, porque ele não precisa sair da identidade dele, né? Mas você, ao ficcionalizar, você obriga o leitor a se colocar num lugar do trauma, né? Do estrangeiro, do migrante, né? Então, você provoca, né, um tipo de relação do leitor com o que ele está lendo que é diferente da etnografia tradicional, né? Eu queria entender se isso faz sentido, né? Qual que é o projeto, né? O que está por trás dessa forma de escrever? O que te inspira? Como está sendo recebido? Porque me parece que você chega no ponto de, sei lá, de flertar com uma transdisciplinaridade, né? Sim. Então, super obrigado pela pergunta e colocação sobre essa maneira de colocar o leitor. Eu acho muito importante que você falou, e eu acho que é isso aí que gera uma certa ansiedade, um desconforto, e até que gera também críticas, que gera uma certa, como eu posso falar, eu tenho recebido vários pareceres que é tipo, primeiro, ou eles ficam meio sem palavras, eu não sei como criticar isso, eu não sei como ler isso, ou os acadêmicos não estão acostumados de ler ficção, ou eles olham como lazer, como algo extra, uma coisa meio, legalzinho, dizer lá, legal, que bonitinho, mas não sabem ler eles não sabem dar feedback sobre esse tipo de texto, porque é diferente, eles não sabem ler criticamente. Então, quando eles, vários pareceres enfatizam a falta de estrutura, a falta de texto, coisas que você nunca iria falar para um autor de ficção. Isso não é
as categorias de crítica, entendeu? Então, mostra para mim uma falta de prática de leitura. Mas tudo bem. Então, eu estou falando isso porque você, Guilherme, você apontou exatamente essa modalidade de deslocamento do leitor. E cria uma certa desconforto de como eu vou abordar esse texto, não sei. E aí gera crítica. Mas tem outra parte de crítica que também não quero falar. Mas antes disso, eu quero responder a primeira pergunta do projeto, por que isso? E, novamente, tem a ver com minha trajetória pessoal. Que antes de 2014, eu morava, ou eu passava por basicamente 3 lugares, os Estados Unidos, Brasil e Portugal, e Cabo Verde também, 4 lugares. E em todos esses lugares, até se eu sempre, assim, Brasil, Portugal, Cabo Verde, eu era estrangeiro, eu sou estrangeiro para sempre, eu tenho sotaque, todo mundo sabe que eu não sou de lá, tudo bem. Mas eu tenho criado uma certa esfera de conforto, uma certa esfera de conhecimento, eu sei navegar as cidades, os lugares, eu sei basicamente o que a pessoa quer dizer, as entrelinhas, sabe? Eu tenho uma certa influência cultural, sociocultural, linguística, etc. Mas, a partir de 2014, quando eu fui à Dinamarca, eu aceitei esse emprego, essa oferta de ser um professor dentro de um departamento de estudos globais, que tem sociólogo, é um departamento estruturado geograficamente falando. Então, eu, por exemplo, coordeno um programa de estudos brasileiros. Mas aí tem estudos chineses, tem estudos japoneses, tem estudos da Rússia, tem estudo da Índia e a Ásia do Sul, e tem estudos tipo Europa Leste, Oriental, sei lá. E aí todos nós estamos nesse departamento e tem sociólogos, antropólogos, historiadores de ciência política, linguistas, ok. Interessante, por isso eu fui lá, que eu achei legal essa proposta. Mas eu não sabia nada sobre a Dinamarca. E a Dinamarca, para mim, é um lugar tão diferente. Eu continuo me sentindo sempre estrangeiro, sempre fora. Eu nunca vou ser nada contra eles, mas é uma outra realidade que eu não consigo me identificar. Eu sempre estou fora. Eu estou falando isso porque, apesar dos privilégios, eu sou um migrante privilegiado, sem dúvida, por causa de vários fatores, econômicos, raciais, religiosos. Eu não sou muçulmano, por exemplo, que é super importante, né? Na Europa. Mesmo com esses privilégios, eu tenho sentido uma mega ansiedade de não pertencer a esse lugar. E é uma coisa diferente do que as experiências anteriores. E mexeu comigo no cotidiano. Todo dia eu penso isso. Todo dia que eu sou lembrado de alguma experiência, alguém no ônibus fala alguma coisa que mostra que eu não sei nada, que eu estou totalmente leigo, sabe, um lembrete cotidiano que eu sou ignorante, entendeu? Eu não sei nada. Esse impacto acumulou em mim e mexeu comigo de pensar diferente sobre a condição de ser migrante. Que tem isso e muito mais. Porque há um cara do Senegal que chega em São Paulo, ele tem tudo isso e mais, porque o cara é negro, que é diferente dos negros brasileiros. Então já chama atenção por causa disso. O cara muçulmano chama mais atenção. Tem vários níveis dessas diferenças e vários níveis de negociação para realizar as coisas mais básicas. Nessa realidade, nessa condição, a gente começa, eu também tenho feito muito isso eu dependo muito das outras pessoas, eu dependo muito das histórias que eu conto para realizar a coisa mais básica, de comprar uma laranja para alugar um apartamento, para conseguir luz no meu apartamento, para conseguir o Wi-Fi, para negociar qualquer questão de saúde, para ir numa farmácia que eu não entendo nada, entendeu? Aí eu tenho que inventar, às vezes, histórias para mim, para passar a ideia para esse tal o dinamarquês aqui. Eu comecei a pensar que a gente está perdendo muito dessa realidade nas etnografias. A gente não está conseguindo passar as emoções, o afeto,
as sensibilidades dessa condição em nossos textos, sabe? E aí eu comecei a ler vários livros de autores desse boom de ficção de imigração. Tem muito de, principalmente mexicanos, que vai para os Estados Unidos, tem uma mega produção de contos, de novelas, de romances sobre isso. E também de gente da africana continental, subsaariana, à Europa, à França, à Inglaterra. Eu comecei a ler, eu li muitos, assim, e aí eu comecei a sentir pensar um pouco com as táticas, as estratégias narrativas de como eles conseguem, os bons autores que mexem comigo, como eles conseguem passar esse feeling, sabe? Esse sentimento de falta de pertencimento, o sentimento de navegar para conseguir coisas banais, sabe? Aí mexeu muito comigo eu gosto disso, novamente, eu quero casar as coisas que eu gosto com a profissão. Eu adoro isso, mexe muito comigo, eu fico pensando sobre essas histórias, sobre os personagens, por dias, semanas, fico comigo. Muito mais do que algumas etnografias que são clássicas, que são maravilhosas, são super espertos, mas não mexe comigo, não. Eu acho que falta um pouco dessa qualidade textual dentro da academia, que, na minha opinião, não é contra, não é oposto, é uma coisa que eu proponho como complementar. Essa voz, esse registro deve complementar a etnografia clássica ou convencional que explica isso e tem as categorias que os capítulos são divididos em palavras-chave, etc. Maravilhoso, bonito, muito bom. Só que essa outra que está faltando, que pode complementar e aproximar uma maneira mais, assim, melhor, mais próxima à realidade das pessoas, que são nós também. A gente, todo mundo é imigrante, cara, porque a gente não consegue captar um pouco isso nos textos. Bom, aí, assim, a experiência na Dinamarca tem sido muito isso, de mexer comigo, assim, profundamente de quem eu sou, assim, frustrações cotidianas que incrível, assim, mas de abrir um pouco a minha cabeça e eu estou tentando capturar um pouco dessa emoção, desse espírito nos meus textos. E aí, voltando à recepção desses textos, tem sido muito assim, gente celebrando, assim, aplaudindo, nossa, Derek, que ousadia, muito legal, você está me inspirando a tentar escrever diferente, vamos pensar sobre isso. E outras pessoas que odeiam, que acham que tem nada a ver com antropologia. E é bom que você falou sobre transdisciplinaridade, porque eu acho que assim, os nomes das nossas disciplinas são arcaicos, que a gente perde muito na defesa dos territórios dos nossos departamentos. Eu acho tudo uma besteira em geral. Eu vejo isso só como uma defesa pragmática e para conseguir algum financiamento, às vezes você tem que citar disciplinas, etc. Mas, assim, no espírito de trocar ideias e de criar conhecimento, eu acho essas divisas absurdas que são totalmente não produtivas para mim. Mas você tem conseguido trocar com os alunos e com os colegas no departamento? Você tem trabalhado essa forma de escrita nas suas aulas? Como é que você tem lidado com isso no cotidiano do ofício, assim, acadêmico? Sim, eu tento criar espaços, criar oportunidade de fazer um workshop. Em vez de tipo uma palestra, é mais duas coisas. Ou um workshop, todo mundo leva um texto, vamos fazer tipo um prompt. Todo mundo pensa numa cena no campo, uma cena etnográfica. E vamos pensar em várias maneiras de descrever essa cena. E, tipo assim, essas atividades que a gente faz no workshop. Então, eu tenho conseguido de vez em quando, inclusive, antes de esquecer, eu vou fazer uma coisa dessa no mês que vem, no SEBRAP. A gente está finalizando os detalhes, vai acontecer, a gente vai fazer um workshop sobre escrita criativa no SEBRAP. Eu acho que no finalzinho de junho, eu acho, não lembro exatamente a data, mas depois eu passo para você. Eu nunca, até agora eu fiz uma vez em português, mas na maioria das vezes em inglês.
Mas eu estou super animado de poder experimentar isso no Sebrap, em português, com gente que tem interesse em expandir seus horizontes de texto. E vamos ver, que eu acho que só vem coisas positivas. Assim, é só de mexer um pouco da cabeça e tudo. Eu queria falar também uma outra parte da crítica que é que eu acho fundamental. Então, não é só uma crítica disciplinar, uma crítica que, Derek, você está fugindo à antropologia, você está fugindo à ideia, ao conceito de etnografia. Isso sim, mas tem uma outra coisa, que muitos dos meus contos, esses textos etnofictícios que eu tenho produzido recentemente, são complicados porque eu coloco o narrador. Por exemplo, o narrador é uma personagem tipo congolês, uma menina congolesa que sobreviveu, que aconteceu de fato em São Paulo, uma mãe congolesa com 2 filhas. Você jogou ou foi empurrado no metrô Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo, foi em 2017. Isso de fato aconteceu. Aí eu li isso, eu conversei com gente da comunidade congolesa em São Paulo para entender o que aconteceu, quem é essa pessoa, etc, etc. Um pouco entendendo a situação. E aí eu escrevi um conto na visão da menina que sobreviveu. Porque tinha uma das filhas sobreviveu. Eu tô falando, tipo, daqui 10 anos, essa menina agora é uma mulher jovem, ela tem 20 e poucos anos, e ela está lembrando dessa cena. Então, eu me coloco como uma congolesa, ela é narradora, eu tô assumindo uma voz que é totalmente diferente da minha. Então, eu tenho recebido várias críticas nessa linha de pensamento. Como, Eric, você poderia escrever? Como você pode escrever um relato, um conto, uma história, usando uma voz que é muito diferente de sua e, inclusive, que tem todos esses níveis de poder por trás. Você é homem branco, gringo, etc., colocando você na posição de uma congolesa imigrante em São Paulo. Isso é demais, entendeu? Isso é uma transgressão que reforça toda a história de autoridade, de falar para o outro. E eu tenho pensado muito sobre essa crítica que eu acho super válida, essas questões, essas perguntas, e eu tento, assim, porque primeiro, quando você vê a produção bibliográfica sobre ficção de imigração, é quase sempre alguém que está falando basicamente a história deles. Eles são imigrantes, o cara do Botsuana que imigrou para a Inglaterra e o cara vai contar uma história, mesmo sendo romance, mesmo sendo ficção, ele ou ela tem uma certa autoridade de contar essa história, porque estão falando de si mesmo, basicamente, criando. Chimamanda, por exemplo, todos os livros dela são basicamente sobre a vida, a realidade dela como imigrante nigeriana nos Estados Unidos, ou indo para a Inglaterra. Então, ela não precisa lidar com esse tipo de crítica. Então, é uma coisa que é um certo choque para vários leitores, politicamente falando. E eu tenho pensado muito em como eu posso, ou talvez eu fui demais. Nesse artigo tem uma certa coda no final do artigo que eu questiono isso, tipo, talvez eu esteja ousado demais. Talvez eu esteja, tipo, eu ultrapassei o limite de que é o que é uma representação textual de uma cena. No final, eu acho que talvez eu fui demais. E, na verdade, esse conto que eu estou meio resumindo aí, o mais extremo da minha produção recentemente. Tenho pensado muito mais em, sei lá, diversificar a voz dos narradores. Ou de, tipo, me colocar numa coisa um pouco mais possível, plausível como um narrador. E também outras técnicas de colocar o conto não na primeira pessoa, mas na terceira pessoa, para um pouco distanciar um pouquinho, mas também mantendo o texto como ficção ou etnoficção. Eu acho que, no final das contas, talvez eu tenha errado algumas vezes, mas eu acho que vale a pena
no final das contas, vale a pena empurrar, provocar um pouco dos leitores, dos meus colegas, de usar um pouco mais, de tentar apreciar o valor potencial nessa estratégia textual, nessa estratégia de tentar passar emoção, tentar passar, como eu posso falar, tipo, essas qualidades sentimentais que fazem grande parte da experiência de um imigrante. As frustrações, em vez de tentar explicar e colocar um gráfico, porcentagem de desemprego, tudo isso é legal, mas como a gente pode tipo, passar o sentimento disso? As frustrações, a acumulação de tipo, racismo micro, essas agressões, microagressões que acontecem, sabe? Derek, eu fiquei encantado eu acho que é uma iniciativa corajosa, né? E no fim das contas, né, a etnografia é uma atividade ficcional. Só que ela tem características, né, de veracidade, coisa e tal, que são específicas e que ficam muito limitadas mesmo, né, a uma determinada forma de expressão textual, né, que tem sido explorada ultimamente. Eu acho que essa potencialidade assim descritiva, representativa, tem sido uma preocupação de vários antropólogos aqui. Eu estou lembrando, inclusive, uma professora aqui, Flávia Rich, nossa colega aqui na UFPEL, que nós fizemos ela dava uma disciplina de antropologia e meio ambiente e eu de antropologia urbana. E uma das atividades dessa disciplina foi nós caminharmos com os estudantes pela cidade, por uma região da cidade que a gente estava conversando, e essa caminhada ser registrada em desenho e texto, né, independente assim e a gente acabou fazendo eu acho que o resultado foi muito interessante, né, mas é uma situação de experimentação mesmo. Eu só teria uma questão assim para te colocar sobre essas tuas motivações, né? Me pareceu que eu vou talvez forçar uma situação, mas você falou lindamente sobre a energia do hip hop e da forma como ele se expressa e a história e a capacidade da apresentação no palco e na mensagem construir uma energia, né, que se vincula às pessoas, ao lugar, a um conhecimento, né, a capacidade de agregar, né, e de produzir sentidos e sentimentos, né, e isso como um elemento de conhecimento importante, né. A minha questão é que se há alguma vínculo entre essa sua experiência junto às pessoas e grupos que produzem, né, hip hop, e essa sua desejo de experimentação de uma representação mais energizada mesmo, acerca dessas, energizada no sentido de trazer uma dimensão mais vinculada e afetiva dos textos, né, às situações das pessoas, né? Eu gostei dessa. Eu nunca pensei exatamente nesses termos, mas eu gostei da ideia de combinar a energia que eu tenho observado, que eu tenho sentido através dos performances de hip hop, no que eu faço, o performance textual. Eu acho bacana essa ideia e é isso mesmo, de tentar produzir um texto que causa impacto, que faz alguma coisa, que desperta nas pessoas, ao invés de explicar assim, bonitinho, mas explicar mais como uma referência, um texto como uma referência das coisas, das ideias, dos conceitos sobre X, fenômeno X. Em vez disso, de mexer com as pessoas, como as performances de hip-hop. As pessoas, tipo, você sai com um certo pensamento de uma experiência mesmo. Eu fui no show de Emicida, eu senti uma coisa, nossa. Pensei que o conteúdo que o cara falou, que eu vou lembrar uma frase ou outra talvez, mas é o impacto, nossa, fiquei emocionado. Esse que eu quero provocar alguma coisa através
dos textos. E eu tenho uma coisa que eu estava lembrando, que sua fala, sua colocação, Francisco, me lembrou, é que ao longo dos anos, ao longo do tempo, acho que todo mundo faz isso, a gente busca a nossa voz como escritor. Né? A gente vai no mestrado, você está tentando entender as técnicas de escrever um artigo, etc., as regras, parará, e vai aperfeiçoando isso, mas também achando sua voz. Eu acho os autores que conseguem aceitar isso também. Aceitar que eu quero ser o mestre desse formato para ser publicado na revista X, mas também eu estou me achando também, entendeu? As pessoas que aceitam isso em vez de separar as coisas, eu gosto mais. Eu aprecio mais quando a autora brinca com isso, brinca com uma maneira de entender melhor. Parece que você, como leitor, estou conhecendo melhor essa pessoa. Não só que ela sabe, mas ela mesma, entendeu? Eu acho isso bacana. Acho que tem a ver com a sua colocação de energia também. Então, pessoal, depois de ouvir a primeira versão do episódio, o Derek também achou importante enviar um complemento relacionado a essa discussão sobre a escrita criativa. Nesse complemento, ele nos fala sobre a importância dessa modalidade de escrita para as próprias comunidades imigrantes. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a possível contribuição desse projeto de escrita criativa às comunidades de imigrantes. Então, além do meu desenvolvimento profissional e pessoal e além de uma certa contribuição nas disciplinas acadêmicas, a gente tem que pensar e refletir sobre o fundamental. O que esse tipo de projeto poderia fazer, contribuir, ajudar com as realidades ou sobre as realidades dos imigrantes. Que tipo de resultado poderia ter? E para responder isso, eu acho importante identificar que há uma falta na academia e dentro dos políticos de uma atenção e um desenvolvimento de um registro afetivo e sensorial. Porque é óbvio que já é evidente que a gente tem que ir além dos números para convencer pessoas a mudar, para incentivar as pessoas a mudar suas opiniões xenofóbicas, etc. E a gente tem que usar nossas posições como intelectual, como líder comunitário, como político, amplificar a humanidade dos imigrantes, as frustrações, as experiências, as conquistas. E isso não é um projeto de contar as histórias dos imigrantes, mas é um projeto de traduzir, pois criar histórias em diálogo, assim reconhecendo as desigualdades e hierarquias que existem. Se a gente aceitar e apreciar as experiências dos imigrantes como um ponto fundamental na criação e desenvolvimento de políticas públicas, aí a gente precisa abraçar, mergulhar mais nas técnicas de ficção. Esse é o projeto de escrita criativo. De abraçar essas ideias, essa sensibilidade e colocar na prática, na retórica, nas palavras, na construção narrativa para tentar empurrar, tentar incentivar as pessoas com poder de mudar suas opiniões e representar melhor e mais assim, de uma maneira mais complexa, mais real, o cotidiano dos imigrantes, as realidades dos imigrantes que são realmente mais parecidas com os supostamente denominados nativos do que as pessoas pensam. E é uma questão qualitativa, é uma questão de complementar uma retórica de números, de fórmulas, de estatísticas com as narrativas que todo mundo gosta de ler, as ficções, as histórias que mexem com as pessoas. Esse é o projeto de escrita criativa. Queria agradecer profundamente, Derek, pelo presente que eu acho que foi essa conversa, né? Assim, acho que eu e o Francisco estamos aqui super felizes, assim, porque realmente, falando por mim, assim, eu aprendi demais te ouvindo, essa relação que você teceu entre a tua experiência de estrangeiridade ao chegar na Dinamarca e o modo como isso incentivou você a buscar essa voz na tua escrita, né? O modo como você
conseguiu associar essas fraturas subjetivas tuas, né, com essas fraturas subjetivas desses outros que animam a tua escrita, né, buscando esse lugar comum. É uma coisa que realmente inspira a gente. Eu queria agradecer muito a esse momento aqui com a gente, Derek, e te agradecer. A tua fala é cheia de imagens, é impressionante. Assim, e isso é uma qualidade muito interessante. Assim, a nossa conversa me remeteu a várias situações, a vários reconhecimentos também, né? E também me instigou muito, né? Que é a prática, né, uma prática profissional, a relação que a gente tem como antropólogo com as coisas da vida e do que a gente procura fazer. Enfim, eu acho que como o Guilherme falou, é um presente aí para nós e espero que você tenha muito boa sorte aí na sua empreitada. Super obrigado, eu que agradeço não só a oportunidade de refletir um pouco, né, que muitas vezes a gente fica meio sozinho falando com nós mesmos. É muito legal ter a oportunidade de trocar uma ideia e assim, meio organicamente a gente criou hoje. Tem coisas que eu falei hoje que eu nunca falei, que tipo suas colocações e perguntas despertou uma coisa que aconteceu hoje, entendeu? Eu adoro essa coisa meio orgânica, conhecimento, sabedoria orgânica que acontece nos ocasiões especiais, como hoje. Então, eu agradeço vocês, Francisco e Guilherme, de poder gastar um tempinho conversando e refletindo sobre coisas em comuns, preocupações mútuas.